que o Espírito do Senhor está sobre ele e ungiu. Diga comigo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu. Se você puder, por gentileza, deixe esse versículo enquanto eu ministro, até que possamos passar para outro versículo. Nós podemos ver que o Espírito Santo, ele vem sobre nós com uma finalidade. Aqui diz que o Espírito Santo de Deus está sobre nós e ele faz um acréscimo: ele nos ungiu. Muitas das vezes nós temos o entendimento que o Espírito Santo vem somente para nos consolar, para nos ajudar em momentos difíceis. Mas eu quero te dizer, o Espírito Santo também, ele é a pessoa de Deus e a manifestação do poder de Deus na terra. E está dizendo aqui que ele te ungiu. E se você ler o restante dos versículos, depois do ungiu, ele fala algumas atribuições. Ele fala assim, que ele foi levado a pregar para os pobres, ele foi levado para poder trazer libertação, ele foi levado para proclamar a libertação àqueles que estão presos, cativos, ele foi levado para levar cura. Então, quando o Espírito Santo ele está sobre mim, ele habita em mim e você, e ele transborda em nós e através de nós uma unção específica. O que é isso? Uma capacitação sobrenatural é depositada dentro de você para você fazer exatamente aquilo que Deus pediu que você fizesse. Eu quero te dizer, talvez você está aqui hoje e você foi convencido de alguma forma de que você não é a pessoa certa ou capaz para fazer o que Deus pediu. Mas não se trata de mim, de você, mas apesar de nós. Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Então assim, o Espírito Santo, ele não é para alguns um atendimento VIP. Assim não, para mim o Espírito Santo ele vai ser só aquele que me consola no momento difícil. Não, o Espírito Santo ele está em você, amém? Porque todo aquele que é nascido de novo e remido pelo sangue de Jesus, ele tem o Espírito Santo. Então diga: eu tenho o Espírito Santo. Pode deixar o versículo como eu pedi, por favor? 61, verso 1, não tira não. E o texto diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Se você perceber todas as vezes que algo novo acontece na Bíblia, o texto fala que o Espírito está sobre mim. Vamos relembrar alguns, não precisa colocar, mas Gênesis capítulo 1 diz o quê? No princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas, abismo. A terra estava sem forma, havia trevas e abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre. A palavra de Deus também diz que Maria, quando o anjo anuncia a ela que ela vai se engravidar de uma forma sobrenatural. Diga comigo: unção é a capacitação para fazer coisas sobrenaturais. A unção ela vem para te dar capacidade daquilo que a tua humanidade não pode fazer. Uma mulher sem um esperma de um homem, ela pode gerar um filho? Maria sim. E ela pergunta: como que isso vai acontecer? O anjo fala para ela: o Espírito do Senhor descerá sobre ti. De novo, o Espírito sobre. No momento que a terra está sendo transformada de uma terra com trevas para uma terra com luz, de uma terra sem forma com uma terra com forma, no momento que Deus está transformando aquele ambiente, ele fala: o Espírito está sobre. No momento que aquela virgem, ela vai gerar uma criança de uma forma sobrenatural, não de um método humano, o Espírito Santo estará sobre ti, descerá sobre ti. E ele continua, o anjo: e o poder do Altíssimo te envolverá. Jesus está sendo batizado nas águas. E João, no momento que vai batizá-lo, fala assim: eu vim para batizar para o arrependimento com água, mas virá aquele após mim, que é maior do que eu, que ele batizará vocês com fogo. Ele está querendo dizer, eu estou batizando para gerar uma consciência, mas esse, quando ele vier, ele vai batizar, o batismo vai ser dentro, ele vai ter o poder de transformar o coração de vocês, de torná-los de pecador, filhos, de torná-los de pecador uma nova criatura. Quantos
reconhece que isso é algo muito poderoso. Ele está dizendo, e esse mesmo que enviou, ele está falando de Deus, Deus que deu essa missão para João Batista. Esse mesmo que me enviou disse que aquele a quem eu deveria servir e que seria maior do que eu veria o Espírito de Deus pousar sobre ele e permanecer. E aí João dá o testemunho lá em João 1, você pode ler depois. Eu vi o Espírito de Deus descer sobre ele e permanecer. O Espírito desce em Jesus no batismo sobre. E assim começa o quê? O ministério de Jesus. Quando? Quando o Espírito Santo de Deus está sobre ele. Aí começa a igreja primitiva em Atos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e como um vento, não um vento, mas como um vento, encheu toda a casa e línguas repartidas como de fogo estavam sobre. E aqueles que passavam de outras nações que vieram para Páscoa e ficaram para o Pentecostes, eles ouvem agora no seu idioma a igreja pregar para eles. Isso é uma capacitação natural ou sobrenatural? Alguém que nunca estudou aquele idioma, falar naquele idioma, fluentemente, assim. Então quero que você entenda uma coisa, todas as vezes que está falando do Espírito sobre, está falando de uma capacitação do Espírito Santo para nós, que transborda a partir da pessoa do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo dentro de você, ele produz fruto do Espírito, caráter. O Espírito Santo dentro, ele me capacita a ter o mesmo caráter de Jesus. Diga comigo, o Espírito Santo dentro, ele me capacita a ter o mesmo caráter de Jesus. Fala, fruto. Agora faz assim, o Espírito sobre, ele me capacita a ter a mesma autoridade, a ter o mesmo poder, a ter a mesma capacidade. E está na Bíblia que eu vou te dizer, então repita. De fazer o que Jesus fez e obras maiores. O que Jesus disse? Vocês farão as mesmas obras e ainda maiores. Então o que nós precisamos como igreja? Nós precisamos cantar. Embora eu ame essa adoração, canto, já cantei, canto, né? Derrama o teu Espírito. Deixa eu te falar, ele já foi derramado e habita dentro de você e de mim. O que nós precisamos então, Issacar? Ter uma consciência do que foi derramado dentro de nós e deixar que essa presença transborde. Esse copo, a água está onde? Na base dele. E se eu encher a ponto de transbordar, vai estar? Se ele transborda, ele vai estar o quê? Sobre o copo. Concordam comigo? A água vai passar por cima, vai ser sobre. Então o que é o Espírito sobre? A medida vai subindo, vai subindo, vai subindo, a partir que transborda. E quando o Espírito Santo de Deus transbordar dentro de você e de mim, você terá a capacidade de fazer coisas que você nunca fez antes. Isso não é para te engrandecer, nem para me engrandecer, mas para que Deus seja glorificado na terra, pessoas sejam curadas, pessoas sejam salvas, pessoas sejam restauradas. Posso ouvir amém? Pessoas, ou você não deseja isso para essas pessoas? Pessoas sejam libertas. Eu quero te dar uma notícia, que talvez para alguns pode ser ruim, para outros pode ser muito boa. Deus não te salvou para você ficar sentado assistindo o culto. Você está aqui sendo habilitado para ser discipulado e ser enviado. Você no domingo vem para ser preparado, para ser enviado para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ser luz lá nas trevas. Nós escolhemos uma igreja, a nossa mentalidade está completamente errada. Eu quero escolher uma igreja, nada contra a igreja aqui, é tudo por excelência. Eu acho isso maravilhoso. E não tem nada de errado nisso, tem errado a nossa expectativa. Quero congregar numa igreja onde tem um estacionamento, onde seja confortável, onde tem ar-condicionado, onde tem uma boa sala para os meus filhos, uma boa formação para os meus filhos. E se meus filhos forem jovens, adolescentes, que tem um bom ministério de jovens, e de preferência que a glória de Deus venha e que o culto dure 1h30. Essa é a minha única exigência, Senhor, porque eu tenho mais o que fazer.
Nós temos uma consciência de que nós vamos para a igreja para sermos servidos, quando na verdade você vai para a igreja para ser preparado para servir. Você não foi salvo para ser egoísta. Você foi salvo para ter compaixão daqueles que ainda não foram. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo, mas o Espírito Santo ele me deu uma palavra. Ele disse que 2025 será um tempo de grande salvação no Brasil, e que as igrejas precisam trabalhar para alcançar almas, e que a igreja precisa trabalhar na evangelização e no discipulado. E a palavra que Deus me deu foi Isaías 61 para esse ano. Sabe o que ele falou? Ele falou: você como um apóstolo fundamenta a igreja, como um profeta ativa a igreja, e é tempo de voltar a falar sobre a unção do Espírito. Eu me lembro quando eu vou completar 46 anos, agora dia 3 de fevereiro. E eu me lembro quando na nossa cidade, e em toda a cidade, tinha que ter uma livraria evangélica, para a gente comprar a Bíblia, para a gente comprar o devocional do ano, para a gente comprar sempre um livro para ter a leitura, para comprar um caderno para anotações, e para a gente comprar óleo da unção. Lembra disso? E eu lembro que às vezes na igreja tinham 7 tipos de óleo diferentes. E todo culto, cadê o óleo? Vamos pegar o óleo. Uma coisa que nós temos que entender como igreja, nós somos muito extremistas. A gente vai para um extremo, aí a gente exagera, agora a gente vai para o outro. Só que as duas extremidades fogem do centro. A centralidade é Cristo. Existe uma coisa que a gente tem que estar atento, que a palavra de Deus fala. Jesus ele disse: não considere essas coisas e desconsidere as outras. Jesus fala da generosidade do dízimo, das ofertas, e também fala para a gente tomar cuidado da aplicação de como deve ser administrado isso. Então ele não está falando nem que é errado cuidar dos pobres, nem que é errado dizimar. Então isso eu uso como base para tudo que eu vou fazer. Tomar o cuidado de para ter que construir algo, eu tenho que desconstruir algo. Tome cuidado com esses pregadores do YouTube que nunca construíram nada, e eles só conseguem pregar desconstruindo aquilo que alguém já construiu. Você precisa congregar numa igreja, você precisa ser pastoreado, você precisa ser discipulado. E eu vou te dizer outra coisa: você só tem autoridade para exercer a autoridade quando você exerce submissão. Quantos aqui ainda não são pais? Você ainda não tem filho? Levanta tua mão. Não são pai e mãe, levanta a mão bem alto, por favor. Olha ao teu redor aqui, ó. Muitos ainda não são pais, mas um dia vão ser. Agora levanta a mão aqui, quem é filho? Todo mundo. Porque para você ser pai, para você ser uma mãe um dia, você começa no filho. Tudo na vida é assim. O que te dá autoridade é naquilo que você tem de aprendizado, naquilo que você se submete. Você nasce e num contexto familiar você tem eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Você já começa nascendo e 2 pessoas servindo você. Seja teu pai, tua mãe, seja alguém que te criou, seja teus avós. Já dando um aprendizado. O modelo de família é isso: um ser humano pequenininho que nasce dependendo de outros, e aqueles outros, eles renunciam sua vida em prol daquele. E muitas vezes a gente pensa assim: eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Eu quero que você tente me explicar na prática essa ideia que você tem, esse projeto que você pretende servir a Deus sem servir pessoas. Sabe, porque desde o momento que eu cheguei aqui, nessa cidade, tem pessoas me servindo. O pastor foi me buscar no aeroporto. Irmãos, eu nem sei quem foi, mas já está abençoado em nome de Jesus. E a gente chega de viagem, vai para outra viagem. A minha esposa falou: você precisa passar alguma roupa? Eu falei que não, depois fui ver que não tinha passado. Eu falei: pastor, tem que passar umas camisas aqui. Ele já chegou depois, na hora de me buscar, com as camisas passadas. Que Deus abençoe você que me serviu. Tem pessoas que fazem parte da nossa vida que a gente não sabe o nome, mas Deus conhece. Todo mundo sabe o nome do profeta que orou por Naamã.
Mas vocês lembram o nome da moça que lavava as ataduras dele, cheio de lepra, carne podre? Ela que falou: tem um profeta na minha terra, se ele orar para o senhor vai ser curado. Quantas pessoas que estão nos servindo, aqui mesmo agora, no estacionamento, na recepção, na transmissão, na mídia, no som, na projeção. Cheguei ali, tinha café, cheguei ali, tinha uma água, irmã, olha, estou à disposição para te servir. A coisa mais linda que existe. Quanto mais você desce na terra, mais você sobe no céu. Veja, para esse copo, a água está sobre, ele tem que estar vazio. Você só vai ser cheio da unção de Deus do quanto você derrama. Por que eu não tenho tido unção? Porque dá e dá-se-vos-á. Eu me lembro que depois de fazer muitas viagens, estar cansado, um profeta mais experiente me disse, ele falou assim para mim: você tem servido tanto, dedicado a servir pessoas, você pode confiar nessa palavra dar e dar-se-vos-á. Você tem derramado nas pessoas, Deus vai derramar mais unção na sua vida. Eu quero te dizer nessa noite para você, não importa o quanto tempo você tem de crente, Deus, Ele quer derramar uma unção na sua vida. Há um pastor, que ele já está com Jesus, David Roberts, ele trabalhava numa empresa, acho que é marcenaria, carpintaria, uma coisa assim, e ele converteu, e ele viu sobre oração em línguas. E ele foi tão tomado, tão constrangido pelo poder de Deus. Eu não estou falando que você tem que fazer isso, estou contando o testemunho dele. Que ele falou: sabe de uma coisa, eu vou pedir demissão do meu trabalho, e eu vou ficar, o tempo que eu fico por dia trabalhando 8 horas, orando em línguas. Eu preciso disso. Ele era um ex-alcoólatra, um ex-viciado em cigarro, depressivo. Ele falou: eu preciso. Ele entendeu o poder da oração em línguas, eu preciso fazer isso. E esse homem, ele ficou durante 6 meses, ele acordava pela manhã, a mesma rotina do trabalho. E ele entendeu: eu trabalho agora para Deus, o meu trabalho é orar em línguas. Ele orava 8 horas por dia em línguas. E ele ia ao mercado, ele conta no testemunho dele, no mesmo mercado que ele ia comprar as coisas quando ele trabalhava como carpinteiro, e o povo do bairro começou a observar que ele não ia mais trabalhar na mesma empresa, e numa mentalidade humana comum pensou: esse cara perdeu o emprego, e o que ele está fazendo desempregado agora? E ele chegava lá todo feliz, comprava as coisas, e o dono do mercado um dia perguntou: você não está trabalhando? Estou. Mas eu não vejo você trabalhando mais lá. Não, porque agora eu trabalho orando em línguas. O cara pensou: tá doido. Eu preciso, inclusive, eu estou no meu horário de almoço, daqui a pouco eu tenho que voltar. E ele voltava, 8 horas em línguas. É lógico que no começo não foi fácil, mas é uma disciplina. E ele é convidado a ir num culto familiar. Ele chegou atrasado, as pessoas já estavam sentadas. Ele, constrangido para não incomodar, o primeiro lugar que ele encontrou, ele sentou ao lado de uma senhora, uma senhora já idosa. Ele sentou do lado dela. De repente aquela senhora se levanta, pum, e começa a glorificar a Deus. Todo mundo levanta e começa a glorificar a Deus, ele não entende nada. E virou aquela glória dentro daquele culto. Ele falou: o que está acontecendo? Ele falou: essa senhora que você sentou do lado dela, ela não podia andar, ela era aleijada. Aí ele perguntou para a senhora: o que aconteceu? Ele não tinha conhecimento de nada ainda, não era um pastor. Ela falou: eu não sei o que aconteceu, mas há muitos anos eu tenho pedido a minha cura, e nada acontece. Mas quando você entrou nesse lugar e você sentou do meu lado, eu senti como ondas saindo do teu corpo e entrando no meu corpo. E essas ondas entraram na minha perna, e de repente eu escutei uma voz dizendo para mim: levanta. Eu levantei. Sabe o que é isso? Unção de Deus. A unção de Deus. Eu vi uma frase ontem que eu achei espetacular: o evangelho é eterno. Mas nós nesse plano aqui não. Então nós só temos agora para pregar o evangelho. É o ano aceitável do Senhor. Prega o evangelho. Ore pelas pessoas. Hoje nós ficamos o dia todo ali conhecendo as cataratas. Eu com 45 anos fui conhecer aquela maravilha. Na hora que eu entrei lá e vi a primeira queda d'água, eu só consegui pensar em Deus e sentir a grandeza de Deus, glorificar Ele. Eu estava explodindo, não conseguia me conter, que a gente quer se comportar igual gente normal,
Mas não consegui, já, daqui a pouco a gente, todo mundo que já estava adorando, a irmã com o esposo, os pastores tocando chofar, e já com o chofar levantado, gente, esse instrumento se chama chofar, tal, explicando. E aí tinha uns adultos de cara amarrada, e sabe o que eu observei? Alguns adultos de cara feia, e as crianças olhando para ele, fazendo assim. Por isso que é comum na África as crianças aceitar Jesus primeiro e trazer os seus pais depois. Porque delas é o reino. Criança não tem dificuldade de entender o reino espiritual. Eu estava pregando um dia numa igreja assim, lotada igual aqui. Eu falei, olha lá, Jesus chegou aqui. A menininha, cadê? E os adultos assim, ó, nem olhou para trás, olhando para mim. Tipo, Jesus aqui. Eu fiz de propósito, eu falei, tá vendo? Deles é o reino. E o que a Bíblia fala? O reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam. E a gente gosta tanto de trabalhar e fazer, produzir. A gente que acha que tudo é na produção. Que quando a gente vê esse texto, a gente pensa, não, é uma meta que eu tenho que atingir. E nada contra você ter uma meta para atingir ministerial. É algo que eu tenho que alcançar, é algo que eu tenho que avançar para conquistar, para ter o reino. Não. O Espírito Santo fez eu entender esse texto. A Bíblia fala que quem não for como uma criança não pode ver o reino de Deus, nem entrar nele. E ao mesmo tempo a Bíblia fala que o reino de Deus é daqueles que se esforçam. Esforçar em que sentido? Não de ir, mas de esforçar de voltar. A gente tem que se esforçar para voltar. Por exemplo, se eu falar assim, esse ano Deus vai fazer algo sobrenatural, espetacular na tua vida. Fala a verdade, é uma luta para você acreditar ou não? Fala a verdade. Porque você foi tão massacrado, você já passou tanta coisa, que agora você tem que se esforçar para voltar a ter aquilo que você tinha quando era criança. Fé, esperança, sonhos. Aquilo que essas crianças têm, que nós não temos mais, nós temos que esforçar a voltar para ter. Deus quer que você se esforce a voltar a esse lugar da pureza. Sabe, eu estava chorando antes de ontem. Que sensação gostosa. Porque nós vamos completar, eu e minha esposa, esse ano, 25 anos de casado. Fizemos um retiro no final de semana passado em Belo Horizonte. E nós, no momento que estávamos indo embora, estávamos com um casal no carro, um casal de pastores, que inclusive é sogro da minha filha. E eles estavam conosco, eles são pastores também, ele é terapeuta cristão. Eu falei, Dani, já que a gente está aqui tipo uns 3, 4 quilômetros do lugar onde a gente se conheceu. Vai sair muito perto, muito pouco da nossa rota, vamos lá para eles conhecerem. E já tem um posto ali, eu preciso abastecer. Ela falou, vamos. Paramos no posto, que é em frente à igreja. Até olhei a foto aqui agora. E aí eu vi o prédio da igreja. Eu agora com 45 anos. Na época eu tinha 19. Foi a primeira vez que Deus me pediu uma renúncia. Eu estava na universidade. Eu tinha um excelente trabalho, formado no Senai técnico em mecânica, numa empresa mais renomada da cidade. Estava terminando de pagar o consórcio da minha Honda, ia tirar a minha moto. Era líder dos jovens da igreja. Só que durante 6 meses eu ouvi a voz do Senhor dizendo para mim, deixa tudo e você vai para Belo Horizonte. Eu sou o filho mais velho de 4 filhos. Um jovem naquela época de 19 anos não é a mesma coisa de um jovem de 19 anos. A gente não tinha WhatsApp, não tinha internet. Eu tinha acabado de fazer curso de datilografia, irmãos. E não passei de primeira ainda, imagina, eu era ruim. ASD, isso aqui. Minha mãe falou, mãe, mas por que eu tenho que fazer isso? Ela falou, se você não fizer esse curso, como é que vai ser seu futuro? Eu nunca usei aquilo lá para nada. Você precisa ter esse curso de datilografia, isso aqui vai ajudar você no futuro. Eu era tão ruim que eu não fiquei de segunda época na datilografia. Tinha acabado de fazer o MS-DOS. Quem lembra dessas coisas? Excel, PowerPoint. Naquela época, quem sabia fazer uma planilha de Excel ganhava um dinheirinho. E
nunca tinha saído de casa, nunca tinha dormido nem fora de casa. Minha mãe e meu pai assim na risca. Hoje a gente sabe que eles estavam querendo proteger a gente, né? Você vê tanta maldade e abuso. Nem na casa de parente, nunca minha mãe deixou. Então assim, eu falei, poxa, como é que eu vou embora para lá? Para Belo Horizonte. Embora a gente vivesse numa casa muito simples, eu não tinha nem quarto, eu dormia na sala com meu irmão. O corredor que dava acesso ao quarto dos meus pais era o quarto das minhas duas irmãs, que a minha mãe tinha uma máquina de costura, costurou uma cortininha bem bonitinha e colocou. Mas era a minha casa. Lá eu estava seguro. E quantas vezes meu pai, um dia eu vou terminar o cômodo de cima e só tinha laje e uma escada que ele mesmo fez de madeira, improvisado, com 2 caibros, que meu pai e minha mãe caiu de lá de cima umas 2 vezes com a madeira podre. E eu subia, deitava naquela laje, ficava vendo as estrelas, eu falava, Deus, qual que é o meu futuro? O que o Senhor tem para mim? E eu pensava, talvez eu vou estudar, vou formar, vou ficar nessa cidade, vou trabalhar, vou ficar aqui, vou pregar o evangelho aqui mesmo. Mas aquela palavra foi crescendo dentro de mim, crescendo dentro de mim. E eu lembro que nós estávamos numa conferência em Itajubá, e a pastora Ludmila Feber estava ministrando uma canção que dizia assim: quando tenho medo de fracassar, quando tenho medo de não romper, quando tenho medo de ser, o verdadeiro amor lança fora. Na hora que ela cantou aquela canção, eu estava com tanto medo, saiu de dentro de mim o medo. Eu falei, pai, mãe, vocês precisam me entregar. Meu pai e minha mãe me levou no altar no final do culto, chamou o bispo da coordenação do estado e falou, olha, a gente quer ofertar nosso filho. Eu tranquei a faculdade, irmãos. Eu fui para Belo Horizonte. E eu me lembro que eu estava orando, porque eu não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus. Meu irmão chegou, foi lá em casa, deixou um cheque. Eu fui lá, troquei o cheque para comprar passagem. Eu não tinha mala. Eu comprei uma fita no supermercado e peguei 2 caixas de papelão e coloquei minhas roupas dentro. 2 caixas de papelão grande. Isso há 27 anos atrás. Eu lembro que eu estava assim, colocando as roupas. E no quarto das minhas irmãs ficava um guarda-roupa, que cada porta guardava a roupinha de cada um. Uma porta era minha do meu irmão, outra porta. Eu estava com a portinha aberta, colocando as roupas na caixa de papelão e pensando, meu Deus, o que vai ser do meu futuro? E aí o Espírito Santo falou audível comigo. Ele falou assim, a sua mãe vai pedir para você deixar algumas roupas aqui para ela cuidar. Só que você vai levar tudo, porque você não pode alimentar nem você, nem nela, que você vai voltar, porque você nunca mais vai voltar. E aí eu coloquei as roupas assim, na hora, coloquei todas na hora que eu fechei a porta, assim, minha mãe estava em pé assim. Ela falou, filho, deu um sorriso, você que a mãe imagina o teu coração pequenininho, teu filhinho indo embora. Ela falou assim, deixa algumas roupas aqui para a mãe cuidar, para quando você voltar aqui, tá aqui. Eu olhei para ela e falei, mãe, eu nunca mais vou voltar. A semente tem que morrer. Eu sei que naquela hora eu fiz ela sofrer e chorar, mas eu precisava queimar as carroças. Porque quem tem unção tem que ser assim. Não tem unção, irmão, sem preço, sem sacrifício, sem renúncia. Esse que é o problema. A igreja não tem unção porque não tem gente que quer renunciar. A gente quer um evangelho confortável. E aí o óleo só sai espremido, irmão, só com prensa. E aí eu peguei o ônibus. Eu lembro que eu cheguei na rodoviária e não sabia quem ia me buscar. Eu não tinha WhatsApp, eu só sei que eu liguei na igreja e falei, eu vou chegar a tal horário. Eles falaram, fica esperando lá. Eu coloquei aquelas 2 caixas. Eu lembro que eu cheguei por volta de 18h30, o sol estava se pondo. Eu nunca tinha visto na minha vida, sinceramente. Prostituta, eu nunca tinha visto. Drogado, eu nunca tinha visto. E aquele tudo tipo de gente passando em frente a mim. E olhando aqui, eu comecei a ficar com medo, desesperado. Carro, trânsito, aquele horário de trânsito intenso. Eu sentei em cima das 2 caixas. Eu olhei e falei, toda a minha vida está nessas 2 caixas. Mas na verdade, na minha vida, estava toda fundamentada naquela palavra que Deus estava me dando, que eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que dar um passo. E eu fiquei esperando, de repente parou um carro, falou, você que é o Diego, né? Uns 2 jovens que eu nunca vi na vida, assim, entra aqui que nós vamos te levar para a igreja. Eu falei, se eu tiver que ser sequestrado é agora, né? Eu não sei, nem conheço. Me levaram, cheguei lá. Irmãos, eu fui morar dentro da igreja. Essa igreja que a gente foi abastecer o carro final de semana passado, e eu tive a oportunidade de voltar lá. Eu estava abastecendo, estava olhando, passou um filme.
Falei, poxa, eu morava ali dentro. Irmãos, foi muito difícil, mas eu te falo, foi tão bom. Foi meu mestrado, doutorado, pós-graduação. E Deus me deu tanta unção. Ali eu aprendi a expulsar demônio. Ali eu aprendi a orar por pessoas doentes. E não tinha si, irmão. Deus fazia. Porque eu não tinha mais nada a perder. Eu me lembro, a igreja era 3 andares. O último andar é a nave da igreja. O segundo andar é os departamentos. Era uma igreja grande. E o primeiro andar era a recepção. E eu ficava na recepção. De 8 às 6 da tarde. E colocávamos uma mesa. E eu colocávamos um papel com um anúncio assim: faça o seu pedido de oração. E ali eu orava pelas pessoas que passavam. Eu lembro que um dia cheguei numa senhora já de idade, que estava com o filho era grande, tamanho do pastor Josué assim. E eu peguei e entreguei um panfleto para ela e para ele. Falei, Jesus tem um plano na sua vida. Irmão, eu sou da época do panfleto, irmão. Coisa boa. Jesus tem um plano na sua vida. Aquela senhora olhou, deu um sorriso. Obrigado, meu filho, guardou. O menino pegou, amacetou, jogou no chão. Eu peguei um panfleto assim, pensei assim, um panfleto desse é menos uma pessoa que vai ser evangelizada. Pus assim na perna, desamassei, nem falei nada com ele, desamassei. Ele estava endemoniado, ele olhou para mim, rapaz, eu olhei para ele, pô, deu um soco no meu rosto. Primeiro murro que eu ganhei na vida, em prol de pregar o evangelho. Eita coisa boa. Carimba. Eu lembro que eu caí no chão, os meninos que estavam evangelizando comigo começaram a rir. Eu fiquei com vergonha e com dor ao mesmo tempo, fiquei lá. Aí veio um lojista, que ali tinha várias lojas, ele era chaveiro. Ele falou assim, você é crente de verdade mesmo, hein? Você tomou um soco e não falou nada. Eu falei, a Bíblia fala para a gente não revidar, né? Aquela pureza. Ele começou a chorar, falou, eu não acreditava mais que tinha crente verdadeiro na terra. Hoje eu entendo, aquele homem estava muito decepcionado, igual hoje tem muita gente ferida e decepcionada. E eu puro. Ele falou, domingo eu vou vir no culto por causa de você. Ele foi para o culto, se reconciliou com Jesus. Até o momento que eu fiquei lá, ele era diácono naquela igreja. Irmão, valeu a pena aquele soco. E ele ainda me defendeu, ele falou assim, filho, ele falou assim, pode deixar. Ai daquele que toca no ungido do Senhor, você vai ver o que vai acontecer com ele. Eu falei, não, com temor assim, né? Não vou jogar praga nos outros, né? Fiquei assim, não. Passou um dia, aquele mesmo jovem passou na minha frente, com a cara toda arrebentada. Ele brigou no bar, quebraram um taco de bilhar no rosto dele. Então, irmãos, eu cresci nesse evangelho da unção, que a gente pegava o óleo e orava para as pessoas assim. Eu lembro de um senhor, que ele era pedreiro, ele caiu lá de cima do andaime. Fala para mim, vai lá orar por ele. Eu era tipo Severino, fazia tudo, missionário. Eu pintava a igreja, desentupia a privada, eu tirava o lixo, eu fechava a igreja, eu lavava, eu fazia tudo. Orava, expulsava o demônio. E eu lembro que, tantas experiências legais. Eu fui lá orar por ele. A casa dele era uma casa simples, alta assim, aquela base alta, não tinha muro, uma casa popular. Aquele homem deitado na cama, a coluna dele era um 8 assim, um S. E eu falei assim, eu na minha inocência, eu falava assim, com aquela ousadia, eu pegava a Bíblia, se Jesus te curar, eu rasgo essa Bíblia aqui que eu estou lendo, porque a Bíblia fala que ele cura, ele não é mentiroso. Era uma maneira de eu dizer assim, eu creio no que está aqui. Hoje em dia, para me falar isso, eu penso umas 2 vezes. Por quê? Eu tenho que voltar. O reino de Deus é tomado por esforço. Aqueles que se esforçam. Eu quero esforçar. Eu quero voltar a ser aquele Diego lá de 19 anos. Com maturidade, mas com o mesmo coração de antes. Para Deus trair unção, para transformar vidas. Irmão, quando eu não sabia as coisas que eu sei hoje, eu era mais usado por Deus. Não procure saber tanto. Procure se derramar para Ele. E aí eu orei e falei, levanta agora. Eu orei, escutei assim, estalou a coluna do homem, levantou, fica de pé. Ele desceu, a casa dele é a base mais alta, levantou. Na segunda-feira ele estava trabalhando. E para mim isso era normal, está na Bíblia. E aí eu não estou julgando, eu estou ensinando. Alguns pastores que eles já tinham perdido a unção, esse coração. E eles chegavam, e aí, como é que foi a visita? Foi bem, eu orei lá para o homem que não podia andar, ele está andando. Não é possível. Eles ficavam bravos comigo. E eu não entendi, eu achava, é um teste.
Era tipo Saul e Davi. Eu não entendi, achava, é um teste. Eu falei, são homens de Deus, eles estão felizes como foi curado, né? Aí eu ia pregar num lugar, numa congregação, eles diziam, como é que foi lá? Ah, teve tantas conversões, ah, mas não é possível, toda vez que você ora, os outros é curado. Deus fala com você toda hora, faz tempo que Deus não fala comigo, você, Deus falou, que Deus falou, o quê? Eu pensava, é um teste, eles estão me testando. Não fala nada, eles estão te avaliando, é um teste. Eles sabem mais do que você. Olha para o teu irmão e fala assim, quando eu não sabia, eu tinha mais do que eu tenho hoje. Não é sobre o quanto você sabe, mas o quanto você se dispõe. Talvez a pessoa que tem menos conhecimento aqui hoje é a que Deus quer mais usar. Samuel não sabia. Samuel, onde já se viu Deus querer falar com uma pessoa que não sabe nem reconhecer que é Deus que está falando com ele? Mas não é por maldade, por tanta pureza. O Senhor me chamou? Não, rapaz, vai dormir. Deus está falando com ele, quer dizer, Deus escolheu ele, Deus achou ele digno, mas nem ele tinha consciência disso. É tão bom quando você não tem consciência. É desse que Deus precisa. Aí ele volta, aí ele fala, não entendi. Quando ele te chamar de novo, que faz tempo que ele não faz isso comigo, mas um dia ele fez, faz isso, fala que o teu servo ouve. Foi tão bom, irmãos, voltar lá. Eu olhei, e uns 15 dias atrás, antes de ter o retiro, eu estava tão exausto. Irmãos, eu viajo pregando desde os 19 anos de idade. Eu morava na igreja, e toda missão, vai pregar em Juiz de Fora, o meu pastor me mandava, eu ia. Vai pregar em Muriaé, vai pregar não sei na onde. Irmão, eu comia bolo embolorado. Uma vez eu fiquei numa casa que o irmão era padeiro e deu coisa estragada para me comer. Eu pensava, é Deus me testando, é um teste. Eu não achava, eu estou ferido. Olha o que estão fazendo comigo. Não me deram oferta, colocaram um lugar ruim para dormir, me deram comida estragada. Não, é Deus me provando, é Deus me vendo se Ele pode confiar em mim. Irmão, meu sapato era da enchente. Teve uma enchente em Pouso Alegre, sul de Minas, minha cidade, no ano de 2000. E a igreja de Belo Horizonte foi um ponto de coleta para mandar roupa para lá. Aí eu falei, pastor, diante de Deus, teve um pastor dos Estados Unidos que foi pregar na nossa igreja. O negócio está tão feio, irmão, que eu pensei, se eu cair e levantar a sola, vai aparecer um rombo debaixo do meu sapato. Eu pensei, vou cair de lado na hora, ou cair assim. E aí teve um pastor amigo meu, isso é verdade que eu estou contando. Ele estava com 2 rombos aqui embaixo, e ele punha papelão dentro. Eu estou falando que eu vi. E aí o americano foi orando, foi todo mundo caindo. Quando chegou nele, ele é baixinho assim. Foi chegando nele, ele ficou que nem vara verde bambeando assim. E ele pensou, se eu cair, eu vou cair assim, vai aparecer o buraco para todo mundo, né? E aí o pastor americano orando com ele, foi aquela guerra de unção, e orando, ele tentando segurar, ele caiu assim. Ele não se rendeu. E foi chegando em mim, eu falei, e agora? Eu caí de lado. E aí eu fui lá no meio das coisas que estava reunindo, peguei um sapato, meu dedinho ficou lá dentro assim, foi o que deu. E aquele sapato que eu usava para mim nos cultos. Eu lembro que falou, você vai pregar hoje no bairro tal, 2 ônibus. Em Belo Horizonte não vi o nome do bairro, era números, tinha que decorar. O menino da cidade pequena, irmão, isso é difícil. 2 ônibus, aí falou, como é que eu vou? Não tenho dinheiro nem para pagar ônibus, sou missionário, eu moro na igreja. A minha cama era um colchonete, daquele colchãozinho do Carrefour. Não tinha lençol, não tinha cobertor e nem travesseiro. Não, a tesoureira aqui vai te dar o dinheiro para você ir. A tesoureira me pirraçou, foi embora pela porta de trás, não me deu dinheiro, coisa nenhuma. E aí o pastor chegou para o culto da noite, na sede. Ué, o que você está aqui? Você não foi ainda para o núcleo pregar? Eu estou esperando a tesoureira. Não, já foi embora. Eu pensando que ia me dar o dinheiro, ele, né? Falei, e aí, como é que faz para mim, pastor? Ele falou assim, você não fala que Deus fala com você toda hora? Você não conta um monte de milagre aqui? É, Deus faz. Então vai andando e vai orando que você vai achar o dinheiro na rua. Falou assim. Falei, mais um teste. Mais um teste. Eu recebo essa palavra na minha vida. E fui.
eu lembrei de tudo isso, mostrei pro Jean, pra Grazi, pra minha esposa. Na hora que chegou no túnel do bairro da Lagoinha, eu vi um montinho de dinheiro, falei assim, glória a Deus. Peguei assim, peguei os ônibus, fui pregar. 18 pessoas curadas no culto, aquela glória. No outro dia o pastor, e aí? Falei, e aí? Obrigado pela palavra que você me deu. Achei o dinheiro lá no túnel da Lagoinha. 18 pessoas curadas e glória. E falaram, não tem jeito com você não. Você passou, é além da nossa imaginação, não é possível. Irmãos, eu estava vivendo algo tão puro, tão lindo, eu não tinha consciência. Eu lembro que eles tinham o telebênção. O pastor fazia 30 minutos, que era o único recurso que tinha no sábado, na Bandeirantes de Minas Gerais. Ligue agora para a nossa equipe, que está preparada para atender. A equipe era só eu. Não ia ninguém. No primeiro sábado foi um tanto de jovem, depois não foi mais ninguém, só eu. Eu morava na igreja. Quem desentopa a privada? Eu. Quem tira o lixo? Eu. Quem vai embora todo mundo, fecha a igreja e fica dentro da igreja? Eu. Quem vai fazer o telebenção? Eu. E aí, irmãos, eu começo a fazer o telebenção. E aí, um dia uma pessoa liga, uma mulher, eu fiquei arrepiado inteiro. Eu falei, rapaz, o que é isso? Eu falei, demônio, repreende. Eu repreendi o demônio. O demônio ficou endemoniado. A mulher ficou endemoniada. Eu falei, o que eu faço? O Espírito Santo foi me ensinando. Amarra uma mão dela no telefone e a outra amarra para trás, para não desligar o telefone. E faz a libertação. O Espírito Santo me ensinando. E aí ele falou para mim, ela é incrédula, ela não vai acreditar. Você vai mandar o demônio embora, ele toma a mente, a pessoa não lembra, ela não vai acreditar. Sou a favor de entrevista não, mas foi legal aquele dia. Eu falei assim, tipo IBGE, né? Falei, e aí, conta a vida dela para mim. Não, tem um caso com fulano de tal, escrevi o nome do cara. E aonde que ele mora? Deu o endereço. Quantos anos que estão juntos? Tarará. Tá bom, expulsei o demônio. Sai em nome de Jesus. Ela, ai, eu acho que eu passei mal. Passou mal, você estava endemoniada, vai bravo. É nada, demoniada, eu não acredito nisso. Eu falei, quem é fulano de tal, casada com a ciclana? Como é que você sabe disso? Falei, ó, o demônio que está dentro de você me contou. Ele mora no endereço tal e você mora no endereço tal. Vocês estão há tantos anos juntos. A mulher começou a chorar. Que dia que você está na igreja? Eu estou aqui todo dia, eu moro na igreja. Eu vou aí. A mulher foi, ficou endemoniada, mas sei lá quantas vezes nos cultos que ela ia, até ficar liberta e entregou a vida para Jesus. Eu tive inúmeras experiências com Deus. Só que o tempo foi passando e as circunstâncias vindo, eu casei, tive filhos. E, irmãos, em 25 anos vamos completar de casado, moramos em 13 cidades. Eu já viajei o Brasil todo para pregar em todos os estados. Mais de 26 nações. E nos últimos anos, sabe o que eu senti? Vou tirar o pé do acelerador, estou cansado. Comecei muito cedo, estou cansado. Comecei a gostar, sabe, irmão? De ficar em casa. E não nada errado com isso. Eu falei assim, eu não quero mais esse negócio não, Deus, chega. Aí eu comecei a orar em pensamento, você vê, Deus, deixa eu viajar tanto, senão... Aí 2023 eu falei, 2024 eu vou viajar menos, eu viajei o dobro. Agora 2025... E na hora que eu vi a igreja semana passada e vi tudo aquilo, sabe qual a sensação que veio? Deus sobre mim, e se eu pedir tudo que você chegou até aqui agora e construiu para começar tudo do zero, igual foi lá quando você tinha 19 anos. Você me ama do mesmo jeito, você está disposto a entregar e começar tudo de novo? E aí, irmãos, depois de muito tempo, vou te falar, deu uma sensação assim gostosa, aquele frio na barriga, de não saber para onde você está indo, de não fazer nada. Eu falei, Deus, não tem outro caminho, não tem meio termo. Coloca dentro de mim de novo esse coração. Coloca de novo um coração disposto a entregar tudo. Natais, longe dos filhos, longe dos pais, ano novo e aniversário e tudo que você imaginar. Plantando igrejas para vários lugares. Plantamos igreja no Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri. Eu lembro que, irmãos, é muita coisa. Eu lembro que eu não tinha dinheiro para ligar para meus pais, eu chorava com saudade. Aí eu achava um cartão assim, colocava aqui da Telemar, lembra da Telemar? Enfiava no telefone público, olhava, zero. Eu falava, Deus, eu não tenho dinheiro. Eu preciso falar com meu pai e com a minha mãe hoje. É só isso, eu só preciso ouvir a voz deles. Coloca aqui algumas unidades só para me ligar para eles.
diante do Deus que eu sirvo, irmãos, eu estou te falando aqui. Eu colocava o cartão, aparecia 30 créditos, eu ligava. Aí vamos supor, tinha 30 unidades lá. Aí eu usava, vamos supor, 13, tinha 17, né? Tirava, colocava 0, não tinha mais nada. Aí eu saía pulando, olha o que Deus fez. Eu falava, olha aqui, Ele pôs crédito. Se contar, ninguém acredita, olha só. Meu Deus. Da gente virar o botijão de ponta cabeça e ficar orando, irmão. E olhando para o feijão que está cozinhando. E daqui a pouco o botijão fica cheio de novo. Você está indo pregar no lugar e orando, Deus. E o ponteiro do combustível, é muito um milagre. Como é bom esse frio na barriga. Como é bom depender de Deus. Como é bom quando Deus pede algo. Porque se Ele está pedindo, Ele quer contar com a gente de novo. Ele não quer deixar a gente fora. Aí, estou te contando tudo isso. Meu filho vai completar exatamente. Olha como é que Deus é. Eu fui para lá, a primeira renúncia minha, eu tinha 19 anos. Meu filho completa dia 3 de março, 19 anos. Aí ele me chamou hoje e falou, pai, nós fizemos um retiro lá em Belo Horizonte. E esse menino, ele é um menino que está escondido. Ele toca violão, bateria, teclado. E nunca fez aula. Ele começa a ministrar lá em casa, a glória de Deus vai lá em casa. Eu falei, no retiro de pastor você faz o louvor. A glória de Deus vinha. Os pastores ficou tudo doido. E aí o pastor da igreja de Belo Horizonte falou assim, autoriza o teu filho vir no carnaval, pregar para os jovens, 120 jovens e fazer adoração. Eu orei, Deus autorizou. Só que eu fui ver a data, olhei, esse post cai justamente no aniversário dele, março. Falei, e aí filho? Como é que faz? Ele virou e falou para mim, eu estou seguindo os teus passos da mãe. Não tem melhor lugar do que celebrar meu aniversário, servindo a Deus e a igreja. Vai ser com 19 anos, o primeiro aniversário dele, que ele vai estar renunciando para servir. Eu não vou estar com ele nem a mãe dele. Porque eu vou estar lá em Santarém, na mesma data. A minha esposa vai estar em outro lugar, e meu filho lá, em Belo Horizonte. Nada contra a gente celebrar datas, e a gente ama a família, isso é muito bom. Mas sabe, Deus está nos chamando para um tempo de renúncia. Havia um sacerdote, ele viu um homem caído e ferido. E muitas vezes nós somos como esse sacerdote. Temos a ornamentária de sacerdote, o título, mas não tem mais no coração. Ele passa e ele vai embora. Tem mais o que fazer. O levita passa, tem mais o que fazer. Mas o samaritano, ele passa. E a Bíblia fala que ele tinha duas coisas. Ele não tinha o título de sacerdote nem de levita, mas ele tinha azeite e vinho. O vinho simboliza aquilo que foi produzido na humilhação, lagar, pisado. Todas as dores e renúncias, todas as dores e renúncias, irmãos, são para produzir autoridade para você servir alguém. Olha para o teu irmão e diga assim, tudo que você passou, fala, toda dor, toda renúncia é para produzir autoridade para curar alguém. Você pode aplaudir Jesus? E eu lembrei disso, falei, isso é muito profético. Bem na mesma idade que eu estava renunciando, meu filho começou a renunciar. Meu filho não entrou na faculdade o ano passado, porque Deus falou para ele, esse ano você não vai entrar na faculdade, você vai ficar servindo teu pai. Ele ficou ali me servindo, carregando mala, resolvendo as coisas do meu ministério. Irmãos, Deus está te chamando. Está chamando eu e você. E tudo que Ele quer de mim e de você é renúncia. Aquele homem samaritano, ele teve compaixão, ele se colocou no lugar do outro, porque ele sabe que um dia ele passou por aquilo. E aquilo que ele passou, a humilhação, a prensa, produziu nele óleo, para ele poder curar alguém depois. Às vezes a gente está falando assim, eu estou ferido, a igreja me feriu. Você não está entendendo ainda
que isso aí que você passou é para produzir óleo, para te dar autoridade, para servir alguém. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Nessa noite eu quero orar com você daqui a pouquinho. Estou procurando algo forte aqui que eu separei para ler. Que eu achei muito forte. Eu queria que essa verdade ecoasse dentro de você. Você quer ser o samaritano ali, ou você quer ser o levita ou o sacerdote? Deus tem compromisso não com quem a gente representa ser, mas com quem a gente é de verdade. Oh Senhor, queremos mais. Sabe, Deus, não pense que você, porque chegou num nível, Deus não vai te pedir de novo. Ele vai. Ele poderia pedir para outro, mas Ele pede para mim e para você. Por quê? Porque Ele não quer deixar você se perder. Deixa eu te falar, eu vou definir ministério. Ministério é pessoas sendo curadas por aquilo que você foi esmagado. Olha para o teu irmão e diga assim: ministério são pessoas sendo curadas por aquilo que eu fui esmagado. Uma das pessoas que mais ministra na minha vida em relação à cura emocional é a pastora Joyce, dos Estados Unidos. Mas ela começou a ser abusada sexualmente aos 4 anos de idade pelo pai. O avô tentou abusar dela. Ela permitiu que, ela decidiu que, ao invés de ser vítima e não diminuindo a dor e o abuso que ela sofreu, mas ela tomou uma decisão: eu vou permitir que isso que me esmagou vire óleo e me dê autoridade para curar outros. Você pode ir na correnteza que todo mundo vai, de tornar a sua dor uma ferida que sangra, ou você pode decidir que isso vire uma cicatriz e cure outras pessoas. Em Isaías diz que pela sua cicatriz nós somos sarados. Feridas ferem, cicatrizes curam. Você olha uma ferida e se alguém encostar onde está ferido, dói. Está quase ali a casca, ali alguém encosta, arranca a casca, sangra de novo. Agora uma cicatriz, você olha, lembra o que produziu aquela ferida, mas não te afeta em nada, não tem sentimento mais nenhum. Você lembra daquilo, mas aquilo já não te afeta mais. Isso aí que está dentro de você tem que ser cicatrizado para que produza óleo, para que outras pessoas sejam curadas através daquilo que está dentro de você. Deixa eu te falar, a um ele deu 5 talentos, outro ele deu 2 e outro ele deu 1. Não tem ninguém aqui nessa noite que não tenha pelo menos um talento. E o dia que você estiver diante de Deus, ele vai falar assim: aí, o que você fez com o talento que eu te dei? Pastor, mas eu tenho trabalhado muito, eu não tenho tempo. Eu quero te fazer uma pergunta: você tem trabalhado muito, gastado o seu tempo, mas você tem sido frutífero? Eu quero te dar um conselho: pega um papel na tua casa e anote nesse papel tudo que você tem feito que não tem sido frutífero. Coisas que você tem gastado o seu tempo, a sua força, que não está frutificando. E você tira tudo isso da sua vida. E então vou te dizer, agora você tem mais tempo para orar, você tem mais tempo para visitar alguém, você tem mais tempo para jejuar, você tem mais tempo para a palavra. Segunda coisa que eu quero te dar um conselho: faça uma lista e escreva. Essa segunda vai pegar muita gente, como já me pegou. Você fala que não tem tempo? Ok, pega uma lista e escreva tudo aquilo que você tem feito pela motivação errada. Eu quero ser aceito. Eu quero que as pessoas me compreendam. Eu quero que as pessoas me respeitem. Eu quero ser amado. Tudo aquilo que você está fazendo pela motivação errada, tudo isso, tire da tua vida. Pare de fazer isso. Você vai ter tempo para fazer as coisas pela motivação correta. Você vai ter tempo para servir a Deus. Você vai ter tempo para se importar com o próximo. Uma das estratégias de Satanás é fazer com que nós corramos atrás de fazer algumas coisas para obtermos alguns resultados, para nos sentirmos
aceitos, para nos sentirmos assistidos pelas pessoas, para nos sentirmos aprovados. Depois de tanta rejeição que a gente viveu. Eu vou te dizer, não foi fácil esses 26 anos que eu vivi de ministério. Mas eu tomei uma decisão nesses últimos 10 dias. Eu não vou recuar. Eu não vou me colocar, não vou me permitir estar numa situação de conforto. Eu quero que Deus me desafie. Eu quero que Deus me desafie de novo. Eu quero. Por isso, irmãos, eu estou nesse lugar de quebrantamento esses dias. Sabe como é que eu estou me sentindo? Eu estou voltando a me sentir o Diego de 19 anos. Te adorar, Senhor, é meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Eu lembro quando todo mundo ia embora, eu trancava. Eu falava, agora todo mundo foi, é só eu e você. Você ficou para mim agora, só nós dois. E eu vou te falar diante do Senhor. Praticamente todas as noites eu ouvia passos dentro da igreja. Eu ouvia pessoas andando na igreja e gente falando. Eu falei, não é porque eu estou ficando doido. Eu tinha visão o tempo todo, quase. Irmãos, engraçado como eu não tinha amigos, eu não tinha pessoas do meu lado, eu não tinha recursos que eu tenho hoje, mas eu tinha tanto. Agora você imagina eu unir tudo o que eu tenho hoje com isso. Quantas pessoas eu posso tocar? Eu fiz uma live, eu não sou muito de fazer live, mas eu fiz uma live antes de vir para cá, na minha casa. Deus falou, faz uma live, eu descansando. Falei, vou fazer, de 40 minutos. 2 pessoas se reconciliaram com Jesus. Você não precisa começar fazendo grandes coisas. Você precisa ser fiel nas pequenas coisas. Sabe o que Deus está me falando aqui? Na hora que eu entrei ali, Ele falou, tem muita gente cansada dentro da igreja. Sabe por quê? Você está gastando a sua energia com aquilo que não é frutífero. Eu posso te garantir uma coisa, não tem prazer maior do que obedecer a Deus e dar frutos para Ele. A Bíblia fala, nisso meu Pai do céu é glorificado, que vós dê frutos e frutos que permanecem. A unção de Deus está sobre você. Engraçado, a gente não precisa ler aqui para ganhar tempo. Isaías 61 fala dessa profecia. Como eu citei, em João 1,30, João dá esse testemunho sobre o Espírito do Senhor ser derramado sobre Jesus. Mas interessante como que quando João estava no cárcere, até João, que foi um grande homem de Deus, Mateus 11, João fala assim, ele está no cárcere, e ele fala assim, ele fala para os discípulos dele, pergunta para Jesus se é ele mesmo, e nós devemos esperar outro. Ele acabou de falar em João 1, que ele viu o Espírito descer sobre ele, que Jesus é ungido e capacitado para dar continuidade. Mas na hora que ele está no cárcere, na provação, ele titubia. A unção dá uma vazada. A Bíblia é perfeita, é que ela mostra esses momentos de humanidade de todos os grandes homens de Deus. Então não se sinta mal, irmão. Jesus mesmo disse a respeito dele, que dos nascidos de mulher não tinha igual João. E ele ficou na dúvida, pastor Josué. Aí os discípulos vão até Jesus. Jesus fala, o que ele fala? Diga a João, os surdos ouvem, os cegos veem, o evangelho está sendo pregado aos pobres. Aonde está escrito isso? Nós acabamos de ler. E o que Jesus está falando para João? Não esquece da profecia de Isaías 61. Não esquece daquilo que meu pai falou para você, que quem você viu se Espírito descer sobre é aquele que está capacitado para fazer o que tem que fazer. Não esquece. Às vezes você pode esquecer, irmão, no momento da dificuldade, do cárcere, da provação. Mas a palavra de Deus, ela não volta. Às vezes você está lá embaixo, você errou, você pecou, você fracassou, você fala, poxa, Deus abriu mão de mim. Não, deixa eu te falar. Se você se arrepender, se posicionar, a unção do Senhor virá muito maior do que era antes, e você fará ainda grandes obras. Deus não está procurando gente perfeita que não cai. A Bíblia fala o quê?
que muitas vezes o justo cai, mas todas o Senhor o quê? Levanta. Levanta. A unção de Deus está sobre você. Mas sabe o que nós precisamos fazer? Sabe por que você está cansado também? Você precisa de uma unção nova. Antes de encerrar aqui, eu quero orar por você. A palavra de Deus diz, coloca para mim por gentileza. Deixa eu ver. Salmos 92, 10. Salmos 92, 10. Olha o que diz. Tu, porém, me tornaste forte como um boi e me ungiste com óleo da melhor. Ali em outra versão fala óleo novo. Deixa eu te explicar uma coisa. Você consegue aí, o pessoal da mídia, pegar o candelabro e colocar aqui? Sabe o candelabro, as 7 hastes? Coloca para mim, por favor. Olha aqui para mim, não se distraia não. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu quiser, pode pegar lá, pastor. Pode deixar aqui em cima. Um candelabro com 7 hastes. O que ele simboliza? Os 7 Espíritos de Deus. Sabe como é que o candelabro era feito? De ouro batido. Eles faziam a haste principal, simbolizando o próprio Cristo na centralidade. 3 hastes para a direita, 3 hastes para a esquerda, 7 hastes no total, simbolizando os 7 Espíritos de Deus que estavam sobre Jesus, que fala lá no livro de Isaías, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, enfim. E a Bíblia fala, lá em Levítico, que tinha que ser colocado um óleo puro, de qualidade, e que não poderia deixar a lâmpada se apagar. Então o sacerdote, ele tinha a responsabilidade de sempre trocar o óleo e colocar um óleo novo, um óleo de qualidade, para a lâmpada continuar acesa. Mas o que acontecia? As hastes, se você olhar o formato, ela é assim, começa aqui em cima e ela faz uma curvinha aqui embaixo. Cada haste faz uma curvinha. Então você inteligente, você pensa, o óleo está cheio aqui na haste, o fogo vai entrando em combustão, vai consumindo óleo e o óleo vai descendo. E aí você vê que nessa curvinha sempre vai ficar o quê? Uma quantidade de óleo ali. Aqui melhor. Fica aqui para me ajudar. Segura aqui, por favor. Fica assim. Aqui o sacerdote vinha, colocava o óleo. Não podia deixar acabar, senão o óleo, a lâmpada apagava. Só que sempre quando ele completava, ia ficar o quê? Um pouquinho de óleo aqui, ó. Concorda comigo? Aí ele completava, subia, mas sempre ficava uma quantidade aqui. O que acontecia? Essa quantidade aqui, ela ia ficando com o tempo aqui velho, esse óleo, ele virava uma borra. Por que a Bíblia fala que começava a fumegar? Porque aí parava de fluir entre os canais o óleo, porque aqui ficava essa borra que ia ficando tipo uma cera. A palavra de Deus diz que em Êxodo, acho que é 25, depois te dou a referência, que ele mandou que Moisés mandasse construir espevitadeiras de ouro. As espevitadeiras eram como agulhas que eles enfiavam aqui para poder remover esse óleo velho para colocar o óleo novo para voltar a fluir. O ouro simboliza o quê? Aquilo que foi provado no fogo e tirado as impurezas para ficar só o que é puro. Então ele está querendo dizer, todas as vezes que a lâmpada do Espírito estiver apagando em você, eu tenho que tirar o óleo velho que está aí dentro. Sabe que tem muita gente aí que está cansado porque você está com aquele óleo velho. Você está com aquela consciência velha ainda. Você está com aquele óleo antigo que você não utilizou, negligenciou, ele foi ficando aí. Está criando essa azia espiritual em você. Entenda o que eu estou falando como profeta aqui. E aí não adianta colocar óleo novo em você se aqui embaixo sempre está essa borra. Então tem que pegar a espevitadeira e enfiar aqui em você. Uma circuncisão no teu espírito, arrancar esse óleo velho. Para colocar aquilo que a gente falou aqui em Salmos, coloca de novo. Que quando ele coloca um óleo de excelente qualidade, um óleo novo, você recebe a força de um boi selvagem. Irmão, um boi selvagem, você não consegue prender ele com cerca, não. Então, Deus falando para você, vai pregar em tal lugar. Ah, não tem força, eu já servi a Deus muitos anos. O problema não é a quantidade de anos, de tempo. O problema é que esse óleo que está velho aí. Você precisa de um óleo novo. Me ungiste com óleo da melhor qualidade, um óleo novo.
Deus quer renovar a tua força através de um óleo novo. Às vezes lá atrás você recebeu uma sentença, você recebeu uma palavra de um pregador ou de uma antiga pessoa que era talvez uma inspiração para você, e se perdeu, e você está naquele óleo ainda. Não, mas naquela época tal. Não, Deus tem um óleo novo para você agora. Se você não limpar o carburador do teu carro, você que entende, e colocar um combustível de péssima qualidade, o que vai acontecer com esse carro? Ele vai andar, mas vai falhar. Ele vai chegar no objetivo? O que está acontecendo com você? Tem que ser removido esse óleo velho. Você parou lá atrás. Tem um óleo novo para essa estação, para esse tempo. Foi importante, irmão. Nós vivemos hoje, presente, mas aprendemos olhando para trás. Eu olhei para trás, lembrei do que eu vivi lá e falei: Deus, como naquela época eu tive aquele óleo, eu quero um óleo para agora. O mesmo coração que eu tinha lá, mas eu quero um óleo novo. Eu quero uma força nova. Eu quero te entregar o meu melhor. Eu quero te oferecer. Eu quero. Se o senhor quer que eu viaje em 2025, eu vou viajar. Se o senhor quer que eu pregue mais, eu vou pregar. Se o senhor quer que cure mais pessoas, vamos curar. Salve mais pessoas, é para salvar. Me dá um óleo novo, me dá força. Sabe o que estava acontecendo comigo, irmão? Não estava cansado de viajar. Eu estava cansado porque eu estava com óleo velho. Estava com aquela azia. Às vezes a gente tem que tomar cuidado para a gente não se tornar aquilo que a gente estava denunciando. Aquilo que eu vi naqueles pastores lá 26 anos atrás, não é nada de pecado, nada em mim e tal, mas eu estava ficando igual eles. Ah, deixa eu ficar aqui na minha, deixa eu ficar na boa. Deus tem algo para fazer através da sua vida. Você está aqui na terra porque ainda você tem um propósito. Deus te deu uma unção. A gente fala muito pouco da unção hoje. Cada crente tem que ter um óleo de unção e uma Bíblia. Vai fazer uma visita? Kit de crente, Bíblia e óleo. Irmão, não é o óleo, obrigado, não é o óleo, o azeite que cura, mas ele vai trazer a memória para a gente daquilo que a gente esqueceu. O óleo do Espírito. Deus trabalha com isso. Esses dias, sabe, vou contar isso e vou orar com você. Eu estava pregando numa igreja, tinha umas 2.000 pessoas, e veio uma senhora muito simples, e ela até constrangida para falar comigo, sabe? Eu falei: vem, pode falar, senhora. Ela sentou do meu lado e falou assim: essa roupa aqui é do meu filho fulano de tal, que não veio no culto, que ele ainda não vem na igreja, mas eu queria que o senhor orasse. Essa outra roupa aqui é da filha dele, fulano de tal. Essa roupa aqui é da esposa dele. Aí veio a teologia na minha cabeça. Não, vou corrigir essa mulher, que isso? Aí Deus falou comigo: é o nível de fé que ela tem agora. Aí sabe o que eu lembrei? Escuta essa, é forte. Jonas, Deus direcionou ele para ser profeta de uma geografia. Dentro do barco, ele era um candidato a náufrago. Indo para Nínive, ele era um profeta. A unção que Deus te deu é específica. Jonas só era profeta em Nínive, em outro lugar ele não era mais nada. Tudo que ele fazia dava errado. A unção estava dentro dele? Sim ou não? Quando ele estava no barco, a unção estava dentro dele? Que Deus destinou para ele pregar para Nínive? Sim. Mas ela tinha alguma finalidade ali? Cumprir um propósito? Não. Trazer a morte. Quando ele se sujeitou ao propósito, quando ele estava dentro do grande peixe, 3 dias. Ei, qual que é o Deus que os ninivitas adoravam? Eles eram pagãos. Quem lembra? Dagon. Você lembra o formato de Dagon? Metade homem, metade peixe. Se você pegar essa aqui, você vai glorificar a Deus. Jonas está dentro do peixe. Ah, você vai me obedecer, agora eu vou. Então eu vou te levar para o propósito. Na hora que ele chega em Nínive, está todo mundo lá na beira da praia. Os ninivitas, naqueles olhos. Um homem saindo dentro da boca de um peixe. Metade peixe, metade homem. Eles vão ouvir o que ele vai pregar agora, sim ou não? Porque um homem saindo dentro de um peixe traz a memória a eles ao Deus que ele serve. Deus não chegou assim: não, vocês não têm que servir Dagon e tal. Não, Deus usou da metodologia, da mentalidade deles para eles entenderem, para ouvir Jonas, para depois se abrir, para se arrepender. Então, às vezes uma pessoa simples, dentro da mentalidade dela, não é criar uma doutrina.
Você viu que a gente começou a ser uma igreja de uns 10 anos para cá, critica tudo, mas não constrói nada. Fala de paternidade, fala um tanto de coisa, não sou contra isso, fala daquilo, fala de reino, fala tarará. E o que melhorou? Quantas almas estão sendo salvas? Está crente trocando de igreja, ping-pong. É 6 por meia dúzia. Ah, não vamos usar o óleo, não vamos declarar, não vamos não sei o quê. Irmão, enche de botija de óleo aqui, faz o corredor do óleo, sei lá, não faz o de sal, mas faz o de óleo, ora. Faz que nem o Valdomiro. Anda logo aqui, que essa resenha aí, desse testemunho, programa é caro, vamos. Mete óleo na cabeça do povo, ora. Você chega e começa a falar de renda lá, a pessoa que está lá fora com o filho doente, tudo. Ele não entende nada disso. Você tem que fazer um culto só do óleo, só do fogo. Qual a última vez que alguém ficou endemoniado na igreja? E não se engane não. Tem gente com demônio assistindo o culto. O demônio não está aguentando mais assistir culto. Ele está falando, pelo amor de Deus, expulsa eu logo. Vai numa igreja de poder para expulsar eu de uma vez. Não estou aguentando mais, vou converter daqui a pouco. Esse dia minha sobrinha é tão quebrantada, ela tem 5 aninhos. Ela falou assim, mamãe, falou para minha irmã, mamãe, chorando, o que foi? É verdade que não tem chance para Satanás? Ela falou, não, filha. Por quê? Porque eu estava orando para ele converter. Ela falou, eu não quero que ele vá para o inferno, mamãe. Eu queria que ele amasse a Jesus. Olha a pureza dela. A gente fica questionando. Quem nasceu primeiro, houve a galinha. Adão tinha umbigo, não tinha. E tem gente morrendo lá fora. Onde já você viu, pastor? Você vai orar por uma roupa. Agora virou. O que agora virou universal, virou não sei o que. Irmão, há uma unção de Deus na tua vida, na tua ignorância, na minha ignorância. Deus vai nos usar. Mas deixa Deus te usar. É tanto que a gente aprende, é tanta conferência, tanto, nós estamos desse tamanho. E aí? Cadê o óleo jorrar? Você já fez tanto treinamento de cura, que dia que você vai no ponto de ônibus olhar para alguém e falar, deixa eu orar para você ser curado agora. Mas você é orgulhoso, você orou, não foi curado, você desistiu, porque você está mais comprometido com a tua reputação do que com a unção. Espírito sobre. Unção de Deus. Como que era gostoso quando tomava aquelas irmãzinhas do coque, xarabadaba, assim diz o Senhor. Estou com saudade de ouvir essas coisas. Nós estamos muito normal. Nós estamos muito sóbrio. Igual o pastor, eu gostei dele. Ele falou que foi pregar para uns cachaceiros aí. Talvez se é um ex-cachaceiro que está aqui e estava lá nesse dia. Ele falou assim, vou pregar para vocês, eu vou te falar, meu Deus é o Deus da embriaguez. Eu gosto que nós embriaga. Aí os caras toda hora começou a prestar atenção nele. Esse Deus gosta que nós fica de fogo. Esse Deus gosta que nós fica embriagado. Do quê? Do Espírito. Você está muito normal. Uma vez contaram que foi um obreiro buscar o Billy Graham no aeroporto, uma coisa assim, e o cara tinha tomado um vinhozinho, aí estava um pouquinho alterado. História real. Aí os presbíteros se reuniram e falaram, não, doutor Billy Graham, o senhor desculpa nós, que ele vai ficar repreendido e vai ficar advertido, porque ele tomou um vinhozinho e foi buscar, o senhor está errado. Eu falei, está certo, é mesmo, vamos corrigir ele. Mas antes vamos corrigir todo mundo aqui, por quê? Porque tão errado quanto embriagar do vinho é não se embriagar do Espírito. Vocês são tudo frio espiritual. Uma coisa não anula a outra. Ele está errado mesmo de ter bebido embriagado, e vocês estão errados em embriagar do Espírito. Irmão, na minha época, se eu olhar no relógio, culto 10 horas, 10 e meia, era motivo de orgulho. Falar, meu Deus, se o culto passou do horário, é porque Deus está aqui. Meu Deus do céu, não teve. A gente fala, o culto não teve hora para acabar. Agora hoje em dia é motivo de reclamação. Se o jogo que você comprou o ingresso para assistir entrar na prorrogação, você levanta e vai embora, porque os caras não fizeram gol no horário. Então deixe de ser hipócrita. E só revela o que você ama.
Você não ama a presença de Deus, essa é a verdade. Você só vai ter fome daquilo que participa da tua dieta. Nossos filhos não amam a Deus, os pais dos filhos não amam a Deus, a gente quer uma igreja normal, comportada. Os seus filhos estão sendo bombardeados no colégio e aqui, e você quer que no domingo, 1h30, a gente possa fazer alguma coisa. Não tem como, irmão. Nós temos que nos voltar ao Senhor. Nós temos que nos render a Ele. Nós temos que falar: Senhor, eu quero usar esse óleo que o Senhor depositou dentro de mim. A unção de Deus está dentro de você. A unção do Espírito está dentro de você. Você só vai ser feliz, não tem outra maneira. Só será feliz cumprindo a vontade de Deus na terra, servindo pessoas. Havia um casal de missionários, eles foram para o Japão plantar igrejas, ficaram lá por mais de 25 anos, eles eram americanos, uma história real. Eles voltam para sua casa, quando voltam, a igreja não mandou nenhuma equipe para recebê-los, a igreja não colocou nenhuma faixa, eles voltam para sua casa, a casa está do mesmo jeito, ninguém limpou a casa, pintou a casa, nenhuma faixa, não fizeram nenhuma compra, e o marido assim olhando para a esposa e falando: não é possível, a gente dedicou nossa vida lá, agora a gente está velhinho, e a gente volta para casa, a gente não recebe nenhuma boas-vindas, não recebe nada, não recebe nenhuma honraria. A gente voltou para casa e o que a gente recebeu? Nada. A esposa fica quieta. Por isso que eu te falo, irmão, ouça sua esposa. E ele fala: você não vai falar nada? Ele fica mais irritado ainda. Eu posso falar? Ela pergunta, ele falou: claro. Só tem uma coisa para te dizer. Nós servimos 25 anos lá. Estamos aqui agora, mas ainda nós não voltamos para casa. A Bíblia fala: se nós esperamos em Cristo somente nessa terra, somos os mais infelizes de todos os homens. O nosso problema é que a gente serve a Deus por troca, e na hora que Deus nos dá conforto, fala: Deus, agora tá bom, levanta outro, eu já fiz muito. Deus só levanta e restaura você para você levantar e servir de novo, irmãos, e tocar vidas de novo, e ser ungido de novo. Deus quer te pedir algo nessa noite. Deus quer te pedir de novo que você renuncie. Ele quer produzir um óleo novo em você, uma unção nova. Quem sabe nessa noite que Deus está levantando uma pessoa que vai fazer a diferença na terra. Nós temos que clamar, pedir Espírito Santo. Irmãos, não é possível, sabe? A gente acha que está fazendo tudo. É muito bom a igreja se posicionar como cidadão, se inteirar politicamente. Isso é muito importante, pelo fato da gente ter sido omisso muitos anos, que está acontecendo o que está acontecendo. Mas por outro lado, deixa eu te falar, você acha que votando corretamente, conscientizando pessoas, só isso é suficiente? Não, nós temos que chorar. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, ele não está esperando o ímpio, irmão, ele está esperando da igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe que Deus está esperando o Brasil? Que nós busquemos a presença dele, que nós busquemos a face dele. Qualquer lugar do mundo que você vai, Estados Unidos, tudo, sabe que eles falam? O país da vez é o Brasil. Um dia Billy Graham orando, colocando a mão no mapa mundo, ele para em cima da bandeira, e ele fala: que país é esse aqui? Lá no começo do seu ministério. Esse aqui é o Brasil. Por quê? Deus mostrou essa bandeira para mim, diz que será aonde acontecerá um último grande avivamento antes da volta de Cristo. Eu acredito nessas profecias, irmão. Você quer que os teus filhos, seus netos não se percam? Busque ao Senhor. Volta a fazer culto na sua casa. Desliga a televisão um pouco. Faz uma caixinha lá, coloca o celular dentro e mete um cadeadinho. Fala: agora é o momento de oração. Ah, mas não gosto. Faz sem gostar, até você aprender a gostar de novo. Faz com vontade e faz sem vontade, irmão. Deus quer que aceitar com vontade, mas começa sem vontade.
Pede para Deus, pede para o Espírito Santo, que a Bíblia fala que até a vontade de buscar Ele vem dele. Começa a clamar. Eu tenho orado por isso. Fala, Deus, coloca de novo vontade de buscar o Senhor. Coloca vontade para jejuar, vontade para buscar de madrugada. Coloca vontade. Hoje nós ajoelhamos lá, irmão, um tanto de gente vendo ali. A gente deu um passo. Daqui a pouco a gente vai ser mais ousado. Ei, vocês estão vendo aqui essa natureza ali? Não tem como olhar isso e não crer que existe um Deus. Esse Deus criou tudo isso. Ele também te ama, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer te salvar. Não importa o quão condenado você se sinta, tão mal, Ele te ama, Ele te perdoa. Aí no teu lugar mesmo, você que está me ouvindo, só fazer essa oração de entregar sua vida a Jesus comigo, você vai estar entregando sua vida ao Senhor. Sabe, irmão, um passo de cada vez a gente vai sendo mais ousado. E já imaginou a igreja aqui fazer uma equipe? Pelo menos uma vez por mês colocar uma camiseta, que nem aquela turma lá fez aquela camiseta, grupo não sei da onde, grupo não sei tal, e como uma comitiva, com chofar. E uma vez por mês nas cataratas fazer ato profético e evangelizar. Na hora que os vilões chegar, nós já perna para quem te quer, já fomos para o outro lado. Já imaginou? Faz um ato profético, faz uma oração, algo prático. Já imaginou? Você, não sei se é permitido, um exemplo, você arruma alguém para patrocinar, sei lá, 100 garrafas d'água, e coloca um adesivo com o versículo: Jesus Cristo, a fonte de água viva, quem tiver sede vem a mim e beba. Você está com sede? Então deixa eu te falar, como essas águas e você com essa sede, havia uma mulher também diante de uma fonte de água com sede, mas Jesus falou: se você beber dessa água que eu tenho para te dar, nunca mais você vai ter sede. Há um vazio dentro de nós, que só Deus pode preencher. Eu quero te dar essa água aqui e deixar esse versículo bíblico. Posso orar por você? Pronto. Papum, 3 minutos. Já imaginou uma estratégia dessa? Quem que vai negar uma garrafa d'água ali depois de andar 2 quilômetros ali, igual nós estávamos hoje? Geladinha, gostosinha, com adesivo, com versículo bíblico. Deixa ali um telefone de secretaria. Você quer um pedido de oração, ou você fez essa oração, entre em contato conosco. Se uma alma ali já valeu. Eu estou falando de algo impossível de fazer. Uma vez por mês, 100 garrafas d'água. Você compra no atacado é o quê? 100 garrafas d'água, R$200. Nossa, é algo muito exorbitante. Está vendo? Nós só precisamos o quê? Ser renovados. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você não. Tem um monte de coisa que eu estou olhando, falando: Deus, eu estou fazendo pouco. Eu estava pensando no meu bem-estar. Renova eu, Jesus, me dá força. Eu vou te dizer, a cada viagem que eu faço está ficando mais difícil eu sair de casa. Dá uma saudade, dá vontade de ficar em casa, ficar longe da família. Vocês sabem o que é isso. Mas eu não posso ficar mole. Aquele menino que um dia fechou a porta do guarda-roupa e falou para a mãe dele: eu não vou voltar. Eu tenho que olhar para cada passo que eu já venci e falar: eu não vou voltar. Eu não vou voltar aqui. Eu não vou voltar. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com os seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio: se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida.
mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.